Feliz ano novo para todos vocês. Aliás, com muita saúde, muita paz, muita prosperidade, sem dúvida nenhuma, com muito estilo de vida, né? Eu, como representante pioneiro desse movimento aqui no Brasil, sei da importância que isso tem na transformação de vidas, porque no nosso aprendizado clássico, você olha muito para a doença, olha pouco para a saúde, e eu fiquei sempre muito incomodado com isso. Isso fez com que eu olhasse muito fora da caixa e fosse entender progressivamente, não só com os estudos aqui no Brasil, mas fui buscar coisas fora e acabei me tornando um líder, um pioneiro nisso, né? Em medicina no estilo de vida, medicina integrativa, medicina funcional. E assim, o conceito disso, pessoal, é olhar no todo, saúde 360, é olhar saúde, é olhar bem-estar, é olhar estética, é olhar performance. E quando a gente pega só estilo de vida, tá? Uma coisa que é bastante importante, é você entender que simples passos fazem grandes diferenças. Mas assim, enormes diferenças. Para vocês terem uma ideia, existem estudos bem robustos mostrando que mudanças no estilo de vida são capazes de reverter até 80% das doenças crônicas não transmissíveis. Quem são essas doenças crônicas não transmissíveis? São as doenças que mais nos matam. Eu estou falando dos cânceres, eu estou falando de doença cardiovascular, eu estou falando de demência, e até mesmo antes delas aparecerem, aparece quem? Aparece sobrepeso, aparece obesidade, aparece diabetes, aparece hipertensão arterial. Agora, como que eu consigo mudar isso? Os passos são os seguintes, tá? Eu tenho que pensar o que eu coloco na boca. Então, é o meu alimento e também os nutrientes que você coloca para dentro. E eu já volto para falar para vocês um pouquinho sobre essa questão de alimento e nutriente, que esse papo é muito importante para vocês hoje aqui. Segundo ponto, claramente, é atividade física. Eu acho que esse é um binômio fundamental para a história. O mundo está muito sedentário. As pessoas ativas claramente vão ter mais saúde, vão fazer mais prevenção. Terceiro passo é o estresse, né? Quem é que não está estressado? O mundo está estressado. E o Brasil, ele é campeão mundial em ansiedade. Então, se eu não conseguir modular isso, eu vou ter um problema muito sério. O quarto ponto é sono. E quando a gente fala em sono, eu não falo só em quantidade de sono. Vocês estão acostumados a ouvir, né? Um adulto tem que dormir entre 7 e 9 horas todas as noites. E se dormir mal? Às vezes é melhor dormir 6 horas com uma boa qualidade do que dormir uma quantidade maior. Então, esse é um outro ponto bastante interessante para a gente explorar em cima das substâncias aqui, dos produtos aqui na Hive. O último ponto é relacionamento, né? Então, relacionamento, comunidade saudável. Vocês são uma comunidade, né? A Hive, essa colmeia, as abelhinhas, uma falando com a outra, uma dando força para a outra. Isso, pessoal, é saúde, tá? E você pode usar, como todas as coisas, né? Essas ferramentas são tão poderosas, você pode usar para o bem ou você pode usar para o mal, tá? Então essa é uma grande verdade. Tem um estudo chamado EPIC, né? Que é um estudo dos que eu mais gosto, tá? É European Prospective Investigation on Cancer, né? Então é o estudo prospectivo em câncer, o estudo europeu, tá? Vários países da Europa, altíssimo nível científico, eles olham não apenas para câncer, mas eles olham para outras doenças também, doença cardíaca, etc. Eles mostraram o quê? Que esses pilares, eles conseguem realmente fazer uma mudança grande, como eu disse, até 80% das doenças podem ser prevenidas ou até mesmo revertidas, né? É interessante que no caminho da prevenção, muitos dos pesquisadores, nesse estudo ou em outros estudos, encontraram reversão de doenças. Já pensou? Reversão de diabetes é uma coisa que muitas pessoas não imaginam que pode acontecer, mas isso é muito real e acontece na nossa vida. Eu já tive muitos pacientes revertidos de diabetes, com reversão de doença cardíaca. Existem vários estudos que mostram em lâminas os cânceres, eles revertendo ou deixando de evoluir porque você fez mudanças. Agora, quando a gente fala em alimentação, que talvez seja o ponto mais importante, né? Para quem nós estamos em começo de ano, né? E está começando aí o Big Brother Brasil, está todo mundo gastando muito tempo aí vendo o Big Brother, não que não seja legal, né? Cada um tem o seu gosto, eu não gosto muito, mas assim, quando a grande maioria opta por ver uma coisa, você pode ter certeza que faz sentido isso, né? Então, você entender porque um conglomerado de pessoas que estão ali juntas e estão sendo observadas, o que gera no comportamento humano. Eu acho interessante. Mas deixa um tempinho, tá, dessas próximas semanas para você assistir um seriado da Netflix chamado Você é o que você come, tá? É a dieta dos gêmeos.
Lá tem alguns caras que fazem parte comigo de algumas ligas internacionais em estilo de vida, como o Dr. Christopher Gardner, que é um grande nutricionista de Stanford. Tem o Michael Greger, que é um dos nomes mais importantes do mundo em prevenção. E esses caras mostram ali que algumas mudanças alimentares podem trazer resultados para as pessoas. Só que assim, quando a gente fala em mudança alimentar, é só a troca do alimento ou é a gente imaginar que aquele alimento tem várias substâncias que essas substâncias, sim, estão atuando ativamente dentro do seu corpo. Então, quando a gente fala, a série da Netflix, né, fala muito a favor de uma dieta mais baseada em vegetais, a plant-based diet, né? O que tem ali? Ali eu tenho uma série de fitoquímicos que funcionam no teu organismo como nutrientes. Eu estou falando de minerais, eu estou falando de vitaminas, né? Então, minerais eu tenho tanto macrominerais quanto micro, né? Então, os macro e o micronutrientes que estão atuando no seu organismo. Isso é fundamental, pessoal, porque essas substâncias, em quantidades adequadas, já tem 1 milhão de estudos científicos que mostraram que elas podem realmente atuar nos mecanismos metabólicos, nas vias metabólicas do teu corpo, podendo fazer o quê? Alguém que está evoluindo para um quadro de diabetes, de demência, de doença cardíaca, seja lá o problema que for, você pode conseguir interromper esse processo ou você pode aliviar o quadro, tá? E aí eu vi, juntando os pontos todos aqui, né? Eu vi no LinkedIn, vi inclusive agora há pouco no LinkedIn, uma colega uma colega de saúde, é uma nutricionista americana chamada Monica Henegel. A Mônica, ela escreveu o seguinte: pessoal, há 25 séculos atrás, Hipócrates falou, comida é o teu melhor remédio, tá? Só que o que a Mônica fala, tá? O que a Mônica disse ali é, pessoal, a gente tem que separar comida de remédio, tá? É claro que se você comer de uma forma inadequada, você vai adoecer mais rápido. E isso a gente não tem dúvida. A gente vai adoecer mais rápido com essa dieta, né? Dieta standard americana, que a gente fala que é uma dieta SAD, é uma dieta triste, né? Se eu for pegar Standard American Diet, as 3 letras iniciais dá SAD. É SAD, é triste mesmo, traduzindo. Por quê? Porque o fast food é um acelerador de doença. Agora, se você comer com mais consciência, você faz a mudança. Só que veja, quando a gente pega também alguns outros estudos e a gente percebe o que a alimentação tem carregado, até mesmo porque trocou solo, tá? Trocou tipo de plantio. Então, por exemplo, você pega o trigo que era usado lá atrás, né, séculos atrás, e o trigo de hoje completamente diferente, né? Então a questão de glúten levando a um processo inflamatório maior. Você pega uma maçã de hoje, uma maçã do passado, será que tem a mesma quantidade de nutrientes para fazer diferença dentro de você? E quando a gente fala em recomendação desses nutrientes, as recomendações diárias são as chamadas RDAs. Veja, quando eu tenho uma RDA, uma recomendação de vitamina A, de vitamina C, de vitamina D, de zinco, de magnésio, de selênio, é tudo muito limítrofe, o que é indicado para eu estar bem em saúde, né? Muitas vezes, se você cair um pouquinho, você já cai na faixa de adoecimento. E se cair mais, é um adoecimento mais grave. Então, aqui sempre vai uma questão. O quanto será que a gente não tem que suplementar mais isso? E aí outros estudos aparecem mostrando que sim, que principalmente alguns nutrientes em algumas situações, isso é bastante interessante suplementar. Então aí a gente separa o joio do trigo. É importante estilo de vida, tá? Comer bem, mas é importante também você entender suplementos, nutrientes. E aí aqui que a gente entra, na verdade, para falar um pouquinho mais dessa linha da Hive, que está toda preocupada nisso. Eu vou começar falando um pouquinho aqui sobre os produtos, né? Então, o porquê de um shot, né? Porquê de um shot matinal, um shot antioxidante matinal. Veja, tem algumas formas de adoecimento, né, na população geral. Eu tenho inflamação, eu tenho oxidação e doenças autoimunes. Então, se eu pensar em uma forma de antioxidar o organismo, eu estou trazendo o quê? Eu estou trazendo um suporte. E é isso que esse produto traz, por exemplo, com resveratrol, com astaxantina, tá? É um produto bastante interessante. Eu vou falar rapidamente para vocês, tá? Sobre os produtos, né? Então, assim, pegar um outro produto aqui, eu não vou falar sobre todos, tá? Mas vamos falar sobre o Reskin, tá? Que o Reskin traz o quê?
traz a proteína mais importante, mais abundante do teu corpo, que ela é qual? Ela é o colágeno, tá? Muita gente acha que colágeno é só para beleza. Daqui a pouco a doutora Isabela vai falar para vocês, tá? Sobre a importância, né, de cuidar da pele, sobre a importância de usar na linha Skin. Mas assim, eu tenho um tratamento que é o tratamento out, que ele é de fora para dentro, mas eu tenho um tratamento in. E se eu tiver, por exemplo, um composto que me traz colágeno, traz retinol, traz ácido hialurônico, traz ácido ortossilícico, traz MSM, tá? Esse produto, com certeza, tá, vai trazer uma estruturação não só para a tua pele, mas para o teu organismo como um todo, tá? Então, o Reskin tem esse objetivo. E tem um objetivo que não é só de deixar a tua pele mais firme, mais elástica, mas ele vai ter um objetivo do quê? De te trazer mais saúde. Por exemplo, o ácido ortossilícico é fundamental para a estruturação de todos os teus tecidos. Pele, ossos, artérias, né? Então, o silício é super importante para você. Aí você fala, puxa, mas tem colágeno ali, eu tenho um outro colágeno na linha também, né? Que é o Prebiotic Collagen, né? Então, assim, que colágeno está sendo utilizado tanto em um quanto o outro? O colágeno Verisol, que é o melhor colágeno que tem. Por quê? Porque ele é um peptídeo ativo de colágeno, tá? Que ele é fracionado em pequenas porções para você fazer uma absorção mais adequada. Para vocês terem uma ideia, existem estudos que mostram que depois de 10 semanas você já tem resultados incríveis para a tua derme. Mas não é só isso. Por exemplo, existe uma ligação muito grande, né, do intestino com todas as partes do nosso organismo. E quando eu tenho esse que é o que a gente chama de eixo intestinal e pele, mas eu tenho eixo intestinal e cérebro, eixo intestinal e coração, enfim. Mas no eixo intestinal e pele, tá, é fundamental eu ter aqui uma ação prebiótica de uma fibra que está só associando a colágeno, podendo trazer saúde para você, tá? Qual que é um dos grandes problemas, né, de doenças crônicas, não aqui no Brasil só, mas no mundo inteiro? Chama-se sobrepeso e obesidade. Então, perda de peso é uma das coisas importantes. Então, quando eu penso em perda de peso, logo vem medicamentos injetáveis, vem cirurgia bariátrica, né? Mas eu tenho, além do estilo de vida, uma forma de otimizar com o quê? Um composto de substâncias, como, por exemplo, eu tenho aqui no Lose It, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter uma ação diurética, eu vou ter uma ação termogênica, eu vou ter uma ação anti-inflamatória, eu vou ter uma ação antioxidante com produtos naturais. Como, por exemplo, laranja-moro, por exemplo, que a gente usa muito, eu já uso há muito tempo laranja-moro em suplementação. Então, isso pode trazer realmente um resultado interessante para as pessoas. Para finalizar aqui essa linha, eu colocaria, não que eu tenha falado de todos, eu falei que eu ia falar de alguns só, falar do Nimbus, né? População mundial sofre seriamente problemas com insônia. Para vocês terem uma ideia, a população brasileira tem dados que mostram que 72% da população sofre com algum problema de sono. Então, se eu pensar no mecanismo do sono, tá? Além de exposição à luz quando estou acordado, além de apagar todas as luzes quando é hora de dormir, porque eu vou fazer com que suba a minha melatonina naturalmente e caia o meu cortisol, isso é estilo de vida, eu tenho que entender que mesmo assim algumas pessoas têm dificuldade nisso, tá? E o Nimbus, ele traz na composição dele o quê? Algumas coisas para tentar ajudar nessa dificuldade. Então, por exemplo, se eu for usar melatonina, quer dizer, eu tenho um adicional de melatonina ao meu organismo, eu já estou trazendo um benefício. Se eu for utilizar L-triptofano, o L-triptofano, o que ele é? Ele é um precursor da melatonina. Então, na linha de transformação, eu tenho lá os aminoácidos se transformando dentro do nosso organismo. Então, eu tenho o triptofano virando serotonina, que é aquela substância que te dá bem-estar, e depois virando melatonina, que te faz dormir melhor. Então, uma série de substâncias, sem falar de magnésio, sem falar do enovita, que são substâncias extremamente importantes aqui para o controle de um eixo, né? Que é o eixo aqui de GABA e glutamato. GABA te deixa mais calminho e o glutamato te deixa mais ansioso, né? Então, eu vou privilegiar muito mais GABA nessa hora de dormir, tá? Vamos trocar um pouquinho? Vamos falar um pouco da linha Hyper agora nesses minutos finais, tá? Não tem como não começar falando, né, de proteína, tá? Então, assim, proteína é super importante, pessoal. E aí eu tenho proteína concentrada, tenho proteína isolada. Lembrando que a isolada, né, eu tenho ela mais filtrada, ela mais fácil de absorver. E proteína, pessoal, não é coisa para marombado apenas, tá? Que as pessoas acham, puxa, vai tomar proteína. No próprio seriado que eu falei para vocês, tá? Eles mostram claramente durante o seriado, não vou dar spoiler aqui, mas eles mostram claramente que o déficit proteico é o pior problema que tem para a massa magra das pessoas. Então, assim, o whey protein como estratégia nutricional, como suplemento,
Não só como suplemento, mas também como complemento, tá? Super importante. Junto com a proteína, né? Eu estou colocando aqui creatina, tá? Creatina é algo que me falam assim, quando tomar creatina? Meu Deus do céu, eu falo, creatina é energia, creatina é força, creatina é cognição. Creatina é algo que você deve ter todos os dias na sua vida. Aliás, você produz creatina, mas você produz pouca creatina. Você produz cerca de 1 grama de creatina por dia. Tá? Alguns aminoácidos se juntam dentro do seu corpo, principalmente lá no fígado, e geram creatina. Creatina, para você ter uma ideia da importância em termos de energia, tá? Energia, quando a gente fala em saúde, né, na área médica, tem uma sigla chamada ATP, que é adenosina trifosfato. Tem 3 fosfatos ali, tá? Então, o que acontece? Quando esse ATP ele quebra, ele gera energia, tá? Ok, então gerou energia em você, bum, o ATP explodiu e gerou energia. Você perde um fosfato. O que a creatina faz? A creatina devolve um fosfato para aquele ATP que agora virou ADP, para ele virar ATP de novo. Então você vai ter creatina, vai te dar energia mais constantemente. Betalanina, né, que está sendo cada vez mais usado, principalmente no mundo esportivo, tem outras ações, mas assim, para uma melhor recuperação, para um melhor resultado, desempenho. Então a associação de doses progressivas de betalanina pode fazer grande diferença aqui, tá? A linha ainda conta, né, com pré-treino mais para endurance, pré-treino mais para resistência, tem o Ignite, tem o Spark, tá? Que são ótimos. E para finalizar aqui, tá? É um outro querido meu, né? Antes da gente mudar de tópico, tá? Que é falar do Fluid, né? Além de gostoso, né? Aqui a gente tem que ter uma importância do seguinte: hidratação é fundamental para qualquer pessoa. E olha, não espera você ficar com sede para você querer hidratar, porque aí talvez já seja até tarde demais. E quando você está num ambiente esportivo, principalmente, ou então em outros casos, por exemplo, você teve uma diarreia, você teve uma sudorese, você está com muita febre, você está perdendo um líquido, se você pegar um suor teu e botar na língua, você vai perceber que ele é mais salgado, porque tem eletrólito ali dentro, tá? Tem minerais. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma composição que ela me traz eletrólitos, me traz carboidrato também para me trazer energia, tá? Então eu tenho uma composição de ingredientes que vai te hidratar de uma forma muito mais adequada, principalmente, mas não exclusivamente, no ambiente esportivo, tá? Então, quando eu posso usar, Fábio, você pode usar pré-treino, você pode usar intratreino, você pode usar pós-treino, e é algo que também, né? A ideia é que você use esse tipo de produto todos os dias da tua vida, né? De uma forma geral, é isso, né, Cadu? O que você acha? Ah, é o Beto que vai falar. Beto, o que você acha? Doutor Fábio, obrigado pelas explicações. Incrível, tenho certeza que o pessoal de casa fez muitas anotações. E falando um pouco até da parte comercial, né? Para você que está assistindo, e muitas vezes alguns termos técnicos, a pessoa escuta pela primeira vez, L-triptofano, carnosina, né? Termos que muitas vezes você pensa, fala, nossa, como que eu vou guardar todos esses termos para realizar uma explicação? E o interessante, para você principalmente que está assistindo, né, a apresentação do Dr. Fábio, é que você entenda que para a construção desse negócio, você não precisa necessariamente conhecer todos os termos técnicos. Isso sim é importante para que você tenha mais confiança. O nível de informação, quando você aumenta o seu nível de informação sobre os nossos produtos, você aumenta a sua confiança, principalmente quando for falar com um médico, com algum especialista da saúde, um nutricionista, né, que você às vezes é questionado sobre alguma coisa, mas principalmente para você que está aí em casa, entenda. Você deve entender como usar cada produto, o que ele faz, né, qual o resultado que ele traz para você no dia a dia e utilizá-lo no dia a dia. Porque nós percebemos, doutor, que as pessoas que mais têm resultado no nosso negócio, os afiliados que mais performam em relação ao número de clientes e os afiliados prós que constroem as melhores equipes são aqueles que são produto do produto. Eles vivem realmente o estilo de vida Hive. Os nossos produtos, vamos falar, doutor, até uma pergunta que eu gostaria de fazer. Eu posso usar todos os produtos, vou ficar mais assim para aparecer melhor na câmera, eu posso usar todos os produtos todos os dias? Então, a ideia, né, eu sempre falo, aliás,
me falaram, né? O Beto vai falar com você, e aí na hora H eu tô te chamando de Cadu, né? Eu falei, putz, eu tenho que tomar mais... Cadu tá do lado ali, então... Eu tenho que tomar mais creatina, né? Olha só, essa pergunta é fantástica, né? E ela é super importante. Porque assim, a construção ela tem que ser individualizada, tem que ser personalizada. Tem algum problema de você tomar todos eles? Não. Eu tenho pacientes que às vezes chegam e espontaneamente estão tomando no consultório, me trazem uma caixa de suplementos que compraram em locais diversos, e muitas vezes que a gente não tem nem confiança, né? O que é importante de trazer esse teor e o rigor científico por trás da construção é justamente para dar segurança para vocês, né? Segurança de que, puxa, esses produtos eles fazem sentido dentro do meu corpo. E eles estão sendo analisados para quê? Para não concorrer, né? Um não tirar o efeito do outro ou causar um efeito colateral. Agora, sempre entender a individualidade. Vão ter pessoas que vão precisar usar, tem pessoas que não vão precisar usar, e assim, quem que é essa pessoa? Ela é mais velha, ela é mais nova, ela é ativa, ela não é? E assim, eu acho que aos poucos ela vai construindo e vai ganhando essa confiança, essa segurança para poder fazer uma ação mais adequada, né? Eu particularmente, eu pratico muita atividade física, sou um atleta amador e eu utilizo, posso dizer que todos os produtos, todos os dias, assim, eu sinto muita diferença. E eu senti mais diferença quando houve uma semana em que eu esqueci os suplementos, fui viajar e não consumi, do que, né, quando você para de consumir, muitas vezes é quando você sente mais diferença. E explica um pouquinho para o pessoal, doutor, a importância do termo clean label, né? Porque hoje em dia no mercado nós temos muitos suplementos em que eles ali existem ingredientes ativos que ao invés de você consumir, eles vão, na verdade, trazer um prejuízo a longo prazo. Qual a importância de nós escolhermos, selecionarmos produtos, suplementos que tenham esse selo do Clean Label? Isso é bastante importante. Como eu disse, né, a ideia da alimentação ela é super importante. Então eu tenho que me alimentar de uma forma adequada para adquirir esses nutrientes necessários ao teu corpo, só que infelizmente a gente não tem todos os que precisa e a população está comendo de uma forma inadequada, então vamos suplementar. Só que tem muita porcaria por aí. Quando eu comecei a entrar nesse setor, né, de visão funcional, visão integrativa, uma das frases que eu ouvi foi: quanto mais antes eu tiver, mais ites eu terei. Deixa eu esclarecer para vocês. Quanto mais conservantes, corantes, acidulantes eu tiver num produto, mais ites, bronquites, dermatites, rinites eu terei. Então o Clean Label, na verdade, ele se preocupa em não colocar excessivamente ou até mesmo não colocar no produto algo que possa realmente causar algum problema nas pessoas. É lógico que um ou outro estabilizante, às vezes, é preciso ser colocado, tá? Mas as empresas que trabalham com essa visão Clean Label, elas tentam usar os melhores produtos, mais seguros, para não causar esse tipo de reação. Fantástico, fantástico. Isso traz muito mais segurança não só para nós afiliados, mas também para os nossos clientes, para que você possa realmente consumir esses produtos no longo prazo, tendo convicção de que eles não vão te trazer, né, nenhum tipo de efeito adverso, né? E para mim é muito interessante porque eu fui criado na roça com meu pai, agricultor, e eu me lembro do meu pai, agricultor, suplementando animais, plantas, né? Ele chegava lá, dava um suplemento para o boi, para o carneiro, né? Ele olhava nas folhas das plantas quando a folha estava mais amarelada e ele falava: olha, está precisando desse determinado adubo. E a convicção, a crença, a confiança na suplementação de qualidade, na tecnologia para aprimoramento da saúde das plantas, dos animais e do ser humano, ela foi crescendo comigo. Então é muito importante, porque muitas vezes nós encontramos na nossa trajetória pessoas que têm orgulho de dizer: olha, eu não estou consumindo nada. Mas você, afiliado Hive, você tem um papel importante, você tem uma responsabilidade de educar as pessoas sobre este conceito e sobre a suplementação de qualidade, que isso pode e já é provado que traz mais qualidade de vida, mais longevidade, mais saúde para o ser humano. E no seu caminhar
enquanto você fala com clientes, você fala com outras pessoas sobre o nosso produto, quando você tem essa confiança, essa crença no seu coração de que você está levando mais saúde para as pessoas, você faz o seu trabalho muito melhor, você se torna magnético. Então isso é muito importante. Para mim, doutor, aumentar o meu nível de informação e consumir os produtos diariamente, sem dúvida nenhuma, é o que é um dos grandes responsáveis pelo meu sucesso, né, dentro desse negócio e por todos os outros heads e embaixadores que constroem, né, a nossa marca. E você afiliado, lembre-se também, não só consumir todos os produtos, mas às vezes tem um produto ou outro que você não consome, tenha esse produto no seu portfólio, porque existem pessoas que podem se interessar naquele produto, que às vezes é aquele produto que você não consome. Então tenha produtos à pronta entrega, tenha produtos na mão para que você possa realizar demonstrações. Doutor, para finalizar, o pessoal sempre pergunta a questão de gestantes. O que acontece quando aparece uma gestante? O que os nossos afiliados eles devem instruir para gestantes em relação à suplementação? Quando a gente fala em gestantes, né, quando a gente fala em lactantes, né, então as mulheres estão amamentando ou elas estão grávidas, não existem estudos científicos nesse grupo, é considerado antiético, né, esse tipo de estudo. Então a gente não pode falar que, olha, usem à vontade. É sempre conversar com o seu profissional de saúde, com o seu médico, sua nutricionista, para entender naquele momento o quanto que esse produto... Tá certo que a gente está falando de um monte de produto natural aqui, que teoricamente existe dentro do seu corpo, tá? E que pode trazer benefício, mas eu acho que vale sempre a pena perguntar, tá? Só para encerrar aqui, como esse seu conceito que você disse, é assim, hoje a gente sabe que envelhecer é adoecer. E a gente já conhece os mecanismos do adoecimento, e a gente sabe que se a gente conseguir atuar cirurgicamente nesses mecanismos, a gente consegue diminuir o passo do adoecimento, tá? Diminuindo o passo de adoecimento, a gente previne claramente as doenças e com isso a gente até pode enganar a morte, né? A longevidade claramente está ligado a isso aqui. E longevidade não é só viver mais, né? Claramente, Beto, é viver melhor, né? Então eu acho que essa é a ideia.